Mas agora é hora de falarmos do Flamengo. Alô, nação rubro-negra, amanhã. Atlético Paranaense e Flamengo, Copa do Brasil. É hora do Malvadão, com o Flávio Vinick, que também é malvado, hein? Gente boa, mas é malvado. Diga aí, Vinick. O Flamengo encerrou na manhã de hoje a preparação para a estreia na Copa do Brasil amanhã contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. O time fez o último treino no CT do Grêmio e à tarde já seguiu para Curitiba. O clube divulgou a lista dos jogadores relacionados para essa partida. As novidades são a volta do Bruno Henrique, o atacante estava suspenso no Campeonato Brasileiro, não enfrentou o Internacional. O Diego Alves reaparece depois de um longo tempo afastado, além dos garotos, o volante Daniel Cabral e o atacante Lázaro. As baixas ficam por conta do Diego Ribas, que teve constatado uma lesão na coxa, além do Arrascaeta, o Gabigol e o Rodrigo Caio, que já não vinham jogando. Em relação à seleção brasileira, o Tite chamou o Pedro e o Bruno Henrique para uma lista de suplentes para os próximos jogos do Brasil pelas eliminatórias. Se algum jogador da lista inicial for cortado, eles têm chance de ser convocados. Lembrando que nessa lista inicial já tem 2 jogadores do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Rodrigo Caio. Falando um pouco do retrospecto entre Flamengo e Atlético Paranaense, um equilíbrio histórico. No total são 62 jogos, com 24 vitórias do Flamengo contra 23 do Furacão. Pela Copa do Brasil se encontraram 2 vezes, o Flamengo levou a melhor em 2013, na final da competição, quando o Flamengo foi campeão, e no ano passado, título do Atlético Paranaense, e as equipes se encontraram nas quartas de final e o Furacão levou a melhor. Legal, muito obrigado, Flávio Vinick. Flamengo continua com muitas ausências, mas tem retornos importantes e usando bastante aí os garotos. O Daniel Cabral, que acabou de renovar compromisso, excelente volante, né, que agora está à disposição também do Domi, vai estar lá em Curitiba. Agora, Zinho, Diego Alves está de volta e a informação que vem lá de Porto Alegre, onde o Flamengo treinou hoje no CT do Grêmio, ontem também, e já partiu para Curitiba, é que o Diego Alves treinou entre os titulares, hein? É bem provável que o Diego Alves seja o titular amanhã contra o Atlético Paranaense. E o Neneca, Tetra? Como é que fica nessa história? Como é que faz para administrar essa situaçãozinho? Eu acho que assim, o Diego Alves, né, um goleiraço também, saiu por contusão, experiente, né, um goleiro que fez uma transição, né, não estava retornando sem um trabalho muito bem elaborado pelo departamento médico do Flamengo. O Neneca, né, ele já assumiu aí o posto de segundo goleiro ou primeiro, porque pode, em várias competições, ser utilizado, né? Pode ser que jogue o Diego Alves na Copa do Brasil, mas quando a gente for ver o jogo de domingo contra o São Paulo, esteja lá o Hugo Neneca. Pode acontecer isso. Então o Domi, ele pode, nesse rodízio que ele gosta, agora mais ainda, porque o garoto vem rendendo, vem sendo fundamental também, e a sequência é boa, e até para o próprio Diego Alves ir ganhando ritmo aos poucos, pode haver esse rodízio. Acho que assim, não pode se descartar todo o talento, toda a experiência do Diego Alves, e é claro, isso também serve de maturação para o garoto também, né? Porque ao lado dele tem um cara experiente que vai estar ali contribuindo. O Flamengo é que ganha com isso, porque tem um elenco aí, como você falou, surgiu mais opções com a garotada, né? E tem uns que ainda nem estrearam, assim, nem jogaram como titular, entraram durante o jogo, como o volante, o Cabral, como o próprio Lázaro, que está aí também na lista. E aí você vê, tá sem Gabigol, tá sem o Rodrigo Caio, não tem o Arrascaeta. Né? Olha, nós estamos falando o Diego Ribas, que é um cara que sempre entra. Nós estamos falando de jogadores de nível de seleção que estão fora e, vamos falar a verdade, nem se sente tanto assim a falta. O Pedro está na lista do Tite aí, de uma futura convocação. Caso alguém saia, ele pode ser convocado. Antes a gente falaria do Gabigol. Então o Pedro Gol está dando conta do recado. Hoje já se fala como vai ser quando o Gabigol voltar, quem joga, quem vai ser o titular. Aí o Domi vai ser obrigado a fazer um rodízio mesmo.
A verdade é que o Flamengo vai para um jogo contra o Atlético Paranaense que vive um momento complicado no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Paranaense, que para mim foi o que teve mais azar nesse sorteio, porque pegou o River Plate na Libertadores, compromisso dificílimo, e tem pela frente também na Copa do Brasil, para mim, os dois melhores times, né, do futebol sul-americano. O Atlético Paranaense é que pegou na Libertadores e na Copa do Brasil, porque para o Atlético Paranaense é claro que ele não é o favorito para esses confrontos. O Flamengo tem a responsabilidade maior, é o grande favorito, mas é Copa do Brasil. Tem que estar atento, porque as surpresas acontecem. O Flamengo é favoritaço para o duelo. Muito bem, rapaz, hein? Um azarado nesse sorteio o Atlético Paranaense, né, cara? Pegou River Plate e Flamengo, hein? Para tudo, boa sorte para o Furacão. Ô, Nicola! E aí, Nicola, é justa essa volta do Diego Alves na sua avaliação? Ou o Hugo Souza merecia o Neneca continuar no gol? Ah, João, boa pergunta, hein? Você sempre fazendo boas e difíceis perguntas. Nós estamos aqui para responder as perguntas Nicola. Difíceis. Obrigado. Outro dia, João, o Diego Alves foi para o banco, né? E ficou um jogo só no banco. Foi. Existia até a expectativa de que ele voltasse a ser titular no próximo jogo e acabou que ele se contundiu de novo. Agora, com o contrato renovado, a informação que veio ontem é de que o contrato estava já acertado. Eu conversei com o Marcos Braz hoje enquanto ele estava embarcando. Estava dentro do avião esperando que as portas fechassem para decolar de Porto Alegre rumo a Curitiba, palco da partida contra o Atlético. Perguntei para ele, e aí, fechou? Ele falou, faltam pequenos detalhes, está praticamente tudo certo. Agora, com o contrato renovado, o Diego já embarcou para Porto Alegre para encontrar o clube, o elenco, o restante do elenco que estava lá por conta do jogo com o Inter, e agora reaparece como titular. Eu consigo entender a opção do Domi, eu consigo entender a promoção do Diego de volta ao time titular. O Neneca foi muito bem, deixou uma excelente impressão, está tendo inclusive o seu salário reajustado, vai ter o contrato prorrogado, vai ganhar uma multa maior, até para ficar mais satisfeito, mas vai voltar para a condição de reserva. É assim que funciona, João, e eu entendo, eu acho que dá para aceitar. O que para mim não funcionará, se ocorrer, é se quando o Gabigol estiver à disposição, ele for titular e o Pedro sentar no banco de reservas. Porque aí a gente já está falando de um confronto com outros tamanhos, de dois jogadores muito grandes, dois jogadores muito importantes. E um está voando, o outro está voltando de contusão, então esse que está voando, no caso o Pedro, para mim tem que ser titular. Nicola, eu acho também, hein, Nicola? Ô, Quesada, essa situação lá do ataque vai ser mais difícil de administrar, não vai não, Quesada? Vai, mas, poxa, eu tento ser tão positivo quando eu vejo isso, porque a gente observa o sufoco que os treinadores passam quando não tem elenco. Às vezes tem aquele time na conta do chá, se perde um jogador, aí destrói tudo, né? Tudo vai ruindo aos poucos ao longo de um campeonato brasileiro tão grande como esse, ou de repente numa fase de mata-mata. E o Flamengo dá ao treinador todas essas possibilidades, né? Claro que é um início de trabalho também dele como técnico, durante muito tempo assistente do Guardiola, aí fez a carreira solo num primeiro trabalho no New York City, agora ele tá pegando o Flamengo e não dá para comparar, né? O Flamengo muito maior, muito mais gente boa, um elenco incrível, né? Então, eu queria estar na cabeça do Domi para imaginar como é que ele está saboreando tudo isso. Porque a qualidade que ele tem nas mãos é um negócio impressionante, né? Uma hora um cara tá com coronavírus, tem o Pedro. Outra hora o Pedro não pode jogar porque tá com dor de barriga, tem o Bruno Henrique. Aí o Bruno Henrique não pode jogar, mas o Gabigol voltou. E aí tem o Lincoln. Então, realmente é incrível. Esse é o tipo do problema bom, né? Que os boleiros falam. O Zinho deve ter visto isso, deve ter participado disso e vivenciado isso muitas vezes. Quando você tem um grandioso elenco e a disputa às vezes, para manter o ego ali, não é? O ego que fica no banco, porque quem fica no banco, claro, quer jogar no grande time. Então é um problema bom, que continue assim. Disputando 3 competições, João, é melhor sobrar do que faltar. E entre nós, tá sobrando no Flamengo, né? Tá sobrando no Flamengo. E se o Gabigol voltar, vai voltar em alto nível, eu não tenho dúvida disso. E vai ter jogo também que a gente vai acompanhar lá o trio de ataque, com o João Guilherme narrando para tudo! Gabigol para Pedro Bruno Henrique, Gabigol! E aí vai, né? E toca a música.
Não pode, mas toca a música. Gostei, Quesada. Mas é isso aí, cara. Bom narrador, olha o Quesada, narrador Quesada. Então vai ser assim, Quesada. Quando o João perder a voz, isso nunca vai acontecer, aí eu narro pelo menos escanteio. Escanteio eu sei narrar. Quesada. Muito bom. Mas realmente, gente, olha aqui, quando eu brinco aqui, negócio de colossal Flamengo e tal, o elenco do Flamengo, de fato, é colossal, né? É um negócio impressionante. Mas, Mauro Naves, a disputa lá na frente, a sorte é que teremos muitos jogos, então vai dar para o rodízio, vai ser a melhor administração. Mas essa situação do gol é interessante, porque o Hugo Souza, ele nesse último mês, ele se tornou, né, um goleiro que a torcida ganhou confiança, mostrou uma qualidade impressionante. Ele cresceu muito e, no mínimo, Mauro, ele se tornou aí uma grande sombra para o consagrado Diego Alves. Não, com certeza. Agora, olhando aí os problemas do Domi, eu fico imaginando o Edson Vieira, técnico do São Bento, que ontem precisou colocar um goleiro na linha. Ele fala, tem gente que ainda reclama da vida e tal. Imagina o Edson Vieira olhando isso. O Domi tá cheio de problemas ótimos. Vai jogar o Diego ou vai jogar o Hugo? Ótimo. Eu já defendi essa história de voltar o Diego, né? Pelo motivo que ele saiu, foi uma grande oportunidade pro Hugo. Mas acho que o Zinho pode acertar essa parada aí, de repente. Ele volta, olha, Copa e Libertadores, eu vou colocar o Diego. No Campeonato Brasileiro, vou te dando experiência, Hugo. Pode acontecer isso sim. Pra gente não é muito normal, né? A gente tá acostumado a ver, ou quer ver sempre os 11 e tal, mas lá fora é muito comum. Então ele pode fazer isso sim, também para não deixar o Hugo sem atuar por um bom período, entendeu? Vai lá alimentando e tal. Mas acho normal voltar o Diego. Agora, sobre lá na frente, é muito fácil falar que você vai narrar, João, mas aí você vai me dizer quem sai do time para jogar os três da frente. O Arrascaeta? O Everton Ribeiro? Você quer que eu saia? Você quer que eu saia? Quer que eu fale para você? Bom, se eu falar para você assim, o Arrascaeta sai, você pode mandar uma ambulância aqui com uma camisa de força para colocar em mim. O Arrascaeta não vai sair. Rapaz... Everton Ribeiro vai sair? É outra ambulância, né? Não. Eu acho também. É outra ambulância. A única saída que eu vejo, mas que eu não sei se na prática será possível, é sobrar para o Thiago Maia e o Arão. E recuar o Gerson, colocar o Everton Ribeiro com a Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Não dá. Não é possível não, Nicola? Né? Não dá. É romântico demais isso? É romântico? Fica muito ofensivo. Eu queria saber do Zinho. Dá pra montar assim, Zinho? Gerson de primeiro volante, Everton Ribeiro e a Arrascaeta à frente dele, mais 3 atacantes? Dá, Zinho? Aí deixa eu só expor aqui o meu plano tático. O meu plano tático seria o seguinte. O plano tático de João Guilherme. Isla, meu filho, fica aqui, não sai daqui. Tá vendo a linha que ele veio do gramado? Não passa dali, fica aqui. E Gersinho, meu querido, Coringa, compõe aqui e deixa a rapaziada solta lá na frente. Seria isso. Agora, eu também acho que é muita fantasia, muito delírio. E aí, Tetra? Não, assim, depende muito do que você precisa pro jogo. Vou te dar um exemplo, né? Vamos dizer, todo mundo inteiro para esse jogo mesmo do Atlético Paranaense. O jogo lá, eu não colocaria todos eles. Eu iria ir com o Thiago Maia e com o Gerson ou Arão, né? Esses 2 jogam. Agora, fui lá e tive um probleminha, não ganhei o jogo, empatou, vai que eu perdi de 1-0, aí eu tenho que me expor mais no meu campo, no Maracanã, aí eu coloco eles. Aí com essa organização, esse balanço tático. O próprio Felipe Luiz já não é mais aquele lateral de passar toda hora, de fazer a jogada do fundo toda hora. E ele é muito consistente defensivamente para fazer a linha de 4. Como você falou, você foi um ótimo treinador, João Guilherme. Você segura um pouquinho os laterais, sim, não solta tanto, e mesmo porque tanto Isla como o Felipe Luiz são construtores de jogada. Se você for ver no Flamengo, eles sempre constroem o jogo também, às vezes vem por dentro e se transformam num segundo homem de meio. Principalmente o Felipe Luiz faz muito isso.
ele fecha, vem por dentro e até constrói o jogo ali, ajuda nessa construção. E aí você tem um cara de velocidade como o Bruno Henrique pelo lado. Você tem o Everton Ribeiro com movimentação junto com o Arrascaeta. Essa linha de 3, né? Esses 3 jogadores ali. E aí você pode utilizar Pedro e Gabigol próximos como atacante. Eu não gosto da ideia de jogar os 3, mas jogando o Gabigol pro lado direito para acompanhar a lateral. Não. Vou fazer o Gabigol como o cara do corredor pelo lado direito, o Bruno Henrique como corredor do lado direito. Não. Eu prefiro o Gabigol. Como é que eu vou marcar esses caras? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Então, também você proporciona que o adversário fique mais defensivo. É você não dar a oportunidade do contra-ataque. Fica um time vulnerável. Mas com esse encaixe dos laterais, em algumas ocasiões, dá para jogar sim. Vamos dizer, se fosse o Flamengo que tivesse a sorte de pegar a tabela que o Palmeiras pegou contra o Delfim, não precisava ter 2 volantes. Contra o Delfim, dava para jogar esse time aí, lá, fora de casa e dentro de casa. Depende do adversário. Muito bem, Tetra. Para a gente terminar aqui o assunto Flamengo, já vamos falar do São Paulo, que estreia amanhã na Sul-Americana. Jorge Luiz Rodrigues, Flamengo muito forte. Ô Jorge Luiz, o Flamengo tem condições? É claro que é muito difícil, muito complicado isso. Mas é possível esse time do Flamengo ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil? O que você acha, Jorge? Abre aí, Jorginho, abre aí. Engasgou aí, Jorge Luiz Rodrigues. Perdão, desculpem aí. Boa, Jorge, eu fechei o microfone para não vazar barulho aqui e acabei esquecendo. Desculpem. O vizinho. Olha só, tá eu vejo o Flamengo muito favorito, João, para esse duelo. E os resultados estão aí para comprovar. O time sofreu aquela derrota acachapante para o Independiente Del Valle e se recuperou. Depois desse resultado, não perdeu mais. E vem numa campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, ainda não assumiu a liderança, o primeiro lugar, mas está brigando ali com o Internacional, perdendo no saldo de gols e com uma campanha bastante consistente. Acho que é possível, sim. E todos os clubes que entram a partir das oitavas de final da Copa do Brasil, eles têm uma vantagem, é inegável isso. Esse regulamento da Copa do Brasil desde 2013 para permitir que os clubes que jogam a Libertadores possam atuar, favorece essas equipes que entram a partir das oitavas de final. Com um elenco maravilhoso como tem o Flamengo, então, e muito favorito nesse confronto. O Atlético vem de um ano de equívocos. O Atlético liderou o Campeonato Brasileiro nas 2 primeiras rodadas e na 5ª rodada estava mandando embora o treinador, o Dorival Júnior. Uma sequência ruim de 3 resultados. Então o Atlético não vence há 7 jogos. O Atlético, nesses 7 jogos, 6 do Brasileiro, ele tem 2 empates e 5 derrotas. É uma equipe que ontem caiu o diretor de futebol. Então, uma série de equívocos administrativos da montagem do time. O Atlético perdeu 13 jogadores em relação à temporada passada, no início do ano. É um elenco enfraquecido em relação ao ano passado. Eu vejo o Flamengo muito favorito para esse confronto. Seria uma enorme surpresa, daquelas tipo de mata-mata, alguma fatalidade, o Atlético poder derrotar o Flamengo, apesar de ser o atual campeão da Copa do Brasil, mas numa situação muito diferente em relação ao ano passado, João. Muito bem, legal, Jorge Luiz. O desabafo da galera aqui no Expediente Futebol. O Nick Oliver, hashtag Expediente Futebol. João Guilherme, com essa zaga não ganha as 3 não, ganha 2. Tá bom já, ganha 2 já tá ótimo. Mas assim, com essa zaga aí, não ganha as 3 não. E ele tá achando que os mais experientes, Léo Pereira, Gustavo Henrique, tem que perder espaço para Natan e Noga. Lembrando que o Rodrigo Caio em breve estará de volta e é titular absoluto. É o desabafo da galera. É o Kiko, olha o Kiko aí, rapaz. Não se esqueçam que o melhor Flamengo de todos os tempos tinha só o Andrade na cabeça de área. O Gerson pode ser os modernos. Faz sentido? Tetra.
Toaldo de 70? Tromba jogando lá o nosso André. Pensando, hoje um grande abraço pro Adílio. Hoje eu bati um papo com o meu parceiro Adílio, que teve um problema de saúde, está muito bem, está em casa, graças a Deus. Adílio, meu ídolo. Olha, se você for pensar que o Adílio não era segundo volante, que o Lico não era segundo volante, longe disso, que o Tita, o Zico nem se fala, o Nunes, realmente, né? Você tinha aí a formatação do meio para frente, com o Andrade de primeiro volante, né? E ficava Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. O Lico fazia aquele quarto homem sem a bola, voltava como falso ponta, né? Fechava o meio pelo lado esquerdo. O Tita recuava, né, pelo lado direito para fechar. O Zico ficava na ponta ali, né, desse meio campo, mais próximo do Nunes. Realmente, volante. E o volante muito clássico também, né? O Andrade, para errar um passe, demorava 2 meses, né? Então, sem dúvida, era um time... O nosso internauta aí falou bem. É isso aí, o Pedro Borges está dizendo aqui, faz um 3-4-3 e todo mundo joga. Domi, parabéns, aproveite, divirta-se que você tem o melhor elenco da América do Sul, um elenco colossal para trabalhar.